O retrocesso da PEC da blindagem começou a tramitar no Congresso Nacional, mais precisamente na Câmara dos Deputados, a PEC da blindagem, uma emenda à Constituição que quer retornar com a imunidade parlamentar, ou pelo menos a blindagem parlamentar, e eu vou explicar para você aqui nesse vídeo. Antes de mais nada, se inscreve no canal, ativa o sininho e vem junto com a gente para mais conteúdos como esse. Eu sou o Júnior Grins e junto com Everton Maciel a gente analisa todo o cenário político brasileiro. Dia 20 de dezembro de 2001, essa foi a data que foi promulgado o fim da blindagem parlamentar, ou pelo menos como foi chamado na época a imunidade parlamentar. Olha, aqui nesse vídeo eu vou falar um pouco de história, mas também um pouco do momento que nós estamos vivendo, mas é muito importante a gente olhar, por exemplo, para as manchetes dos jornais da época, lá próximo ao dia 20 de dezembro, dia 20, 21 e 19 de dezembro de 2001. Eu vou mostrar algumas manchetes, algumas reportagens que saíram na Folha de São Paulo naquele ano, para a gente poder ilustrar o quanto é o retrocesso que nós estamos entrando nesse momento com essa possibilidade da PEC da blindagem. As manchetes na época diziam: senadores aprovam fim da imunidade, parlamentares poderão ser processados por crimes comuns sem autorização do Congresso, proteção à opinião é mantida. Senado aprova o limite à imunidade. O Senado aprovou ontem, em primeiro turno, a emenda constitucional que limita a imunidade parlamentar a opiniões. Então, a imunidade parlamentar ela só trata de opiniões, daquilo que você pode falar. E foram 74 votos a favor. São 74 votos a favor de 81. É muita gente que na época falou e que se falou e que se comemorou esse fim dessa imunidade parlamentar. Promulgada a extinção da imunidade parlamentar. E aí eu vou chamar a atenção e vou para o detalhe dessa reportagem, que eu quero ler o primeiro parágrafo, porque tem atores importantes no cenário político e também pelo que ela fala. Olha o primeiro parágrafo dessa matéria. O presidente do Senado, Rames Tebet, do Mato Grosso do Sul, do PMDB, pai da Simone Tebet, afirmou ontem, ao promulgar a emenda constitucional que acaba com a imunidade parlamentar para crimes comuns, que o Congresso fechou com chave de ouro o pacote ético. Já o presidente da Câmara dos Deputados, Aécio Neves, do PSDB, sim, o Aécio, que foi candidato a presidente, afirmou que o novo dispositivo constitucional provocará a mais profunda transformação do processo legislativo brasileiro. Se comemorava isso como um trunfo, como uma grande conquista. E eu vou tentar demonstrar por que isso foi uma grande conquista. Eu fiz uma consulta simples no chat GPT. Eu vou estar lendo aqui porque são muitas informações. Antes da PEC 35 de 2001, qual foi o número de deputados e parlamentares beneficiados, né? Estima-se que mais de 200 parlamentares, entre deputados e senadores, escaparam de processos criminais entre 1946 e 2001 devido ao filtro político das casas legislativas. A Câmara autorizou pouquíssimos casos, menos de 10 em mais de meio século. No Senado, praticamente nenhum parlamentar teve o processo autorizado. Isso incluía acusações de corrupção, homicídio, contrabando, estelionato e outros crimes comuns. Alguns casos emblemáticos. Sérgio Naia, do PMDB de Minas Gerais, acusado do caso do desabamento do edifício Palace 2 no Rio de Janeiro em 1998. Como deputado, ele usou o escudo da imunidade e a Câmara dos Deputados não autorizou o processo criminal de imediato. Ele só foi processado depois que acabou a imunidade parlamentar. E o Dobrando Pascoal, do PFL do Acre, acusado de chefiar o grupo de extermínio do Acre, famoso como Esquadrão da Motosserra. O processo demorou anos para avançar por conta da imunidade parlamentar. E Dobrando Pascoal teve uma pena duríssima depois que deixou de ser deputado. E esse processo acabou parado por um bom tempo por conta disso. Jader Babalho, alvo de corrupção na Sudã, Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia. O Senado travou as acusações até a renúncia um pouco antes de perder o mandato. O processo não andava. Então, esses são alguns dos retrocessos. E aí nós temos outros casos emblemáticos, como o do ex-deputado Talvânia Albuquerque, condenado pela morte de Ceci Cunha. A Ceci Cunha tinha se elegido por Alagoas e o Talvânia Albuquerque matou ela, porque ele era o primeiro suplente. O primeiro plano era matar um outro deputado, ele acabou matando a Ceci Cunha para assumir a Câmara. Ele ficou pouco tempo, é verdade, né? Porque o caso foi tão escandaloso na época que a Câmara dos Deputados acabou
acabou tirando ele por quebra de decoro, mas enfim, era alguém que ficou protegido por algum tempo ali na imunidade parlamentar. Mas vamos ver como é que votaram os deputados, né? Porque não tem voto só da extrema-direita, não vem com esse negócio, né? A esquerda tentando de alguma forma se apropriar dessa bandeira, mas tem votos também de deputados de esquerda e a gente vai ver como ficou a votação, né? Quem votou na Câmara até agora, quem não votou, os partidos que votaram, que mais acompanharam, vamos ver aqui no detalhe. Olha, o resultado na Câmara, ainda tem a votação no Senado, e no Senado pode ser um pouco diferente, mas olha o resultado da Câmara. Foram 353 sims, 134 nãos, uma abstenção, e para um total de 488 deputados que votaram sobre o tema, né? Tem alguns deputados aí, né? Você pode ler, o Nicolas Ferreira tá aqui, enfim, tem outros deputados por aí. Mas vamos ver como é que votaram os partidos nessa PEC. Vamos lá, então, PEC da blindagem, como votaram os partidos. O cinza é ausente, o vermelho é o não, a abstenção é o amarelo e o sim é azul. Olha o PL, que é o maior partido da Câmara dos Deputados. Foram 83 deputados a favor, 5 estiveram ausentes. PT, tivemos 4 ausentes, 51 foram não e teve 12 votos sim. União Brasil, 2 ausentes, 4 não e 53 sim. PP, 1 ausente, 3 não e 46 sim. Republicanos, 2 não, 1 ausente e 42 sim. O PSD, 2 ausentes, 18 não e 25 sim. MDB, 2 ausentes, 5 não, 35 sim. O Podemos, 3 não, 14 sim. O PSB, 6 não, 9 sim. O PDT, 5 não, 10 sim. O PSOL, 14 não. O PSDB, 6 não e 6 sim. Lembrando que o Aécio Neves, que na época votou não novamente, só para fazer esse recorte, que o Aécio manteve a posição, inclusive o discurso da época lá de 2001. E o Senado já deu a letra do que deve acontecer lá na casa. Passando na Câmara, ele vai ao Senado, passou no primeiro turno, ainda falta tramitar, pelo menos quando eu estou gravando esse vídeo, ele não tinha terminado de tramitar no segundo turno da Câmara dos Deputados, vai para o Senado e o senador Otto Alencar do PSD já disse que na Comissão de Constituição e Justiça do Senado esse projeto não passará. Não passará. A gente não sabe, né? Esses acordos eles mudam, eles evoluem com o tempo, enfim, tem chance de ir para plenário. Se for para plenário, eu acho que tem grande possibilidade de ter uma votação favorável a esse projeto. Mas o que chama muita atenção é o tamanho do retrocesso. A gente vai estar voltando pelo menos 24 anos no tempo. A gente mostrou aqui casos emblemáticos de parlamentares que acabaram não sendo julgados, ou pelo menos demorado para ser julgados, e tem tantos outros, foram mais de 200 que se beneficiaram de processos da justiça comum por conta da imunidade parlamentar. E isso a gente já chamou atenção aqui porque abre espaço, por exemplo, para um cara de um PCC, do Comando Vermelho, virar deputado, e ele virando deputado ou senador, ele teria imunidade parlamentar e os crimes comuns não poderiam ser julgados se ele tivesse uma boa convivência nas casas. Isso é muito perigoso, é um grande retrocesso, e a Câmara faz isso, não é pensando em Bolsonaro, não é pensando em ninguém, é pensando, boa parte dos deputados, no próprio umbigo, porque eles também respondem processos e eles também têm medo das investigações. Certo, gente? Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Inscreva-se no canal, ativa o sininho, vem para mais conteúdos como esse. Só não esqueça de deixar o seu comentário com muita civilidade, é claro, e também, se gostou, deixa o seu like. Um abraço, até mais, fui!